Agora são 8 horas e 8 minutos desta sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021, a sexta-feira ensolarada aqui em Nova Petrópolis, mas tende tudo a mudar no decorrer aí do dia, né? Deveremos ter chuva vindo aí para nossa região à tarde ou à noite, essa é a previsão para Nova Petrópolis. Estamos com o nosso Café com Leite no ar, todos os dias tem entrevista aqui na programação da Inova FM. Hoje a gente recebe um casal que vem de Brasília, não é o veículo que a gente está falando não, né? E a gente vai conversar com eles aqui no nosso Café com Leite da Inova. Já o Marlo Adame, professor, já morou aqui em Nova Petrópolis um bom tempo, está visitando aqui os amigos, né, Marlo? Bom dia, deixa eu cumprimentá-lo primeiramente. Bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, sócio, prazer estar aqui contigo ao vivo, né? Já no 7 de setembro nós fizemos uma distância, virtual. Foi por telefone, né? Mas sempre bom estar de volta na terrinha e rever os amigos aí, a família que eu também tenho aqui. Opa, bacana então. Tem família? Tem familiares também? Sim, a família da minha mãe é toda daqui. Tudo aqui. Vila Olinda. Vila Olinda ali. Isso. Perfeito, então. Regilene, né? Sim. Bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, sócios, bom dia, seres ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Aliás, fui surpresada, né? Só estava acompanhando o marido, mas vamos bater um papo. Vamos bater um papo, vamos tomar um café junto. Esse é o propósito aqui do nosso Café com Leite da Inova. Todos os dias, nesse horário, eu recebo as pessoas aqui para a gente conversar, abordar assuntos relevantes, né? Trazer informações importantes e tomar um café também, né? Porque somos seres humanos. Aliás, não sei se tu sabes o propósito desse café, como é que surgiu, Marlon? Foi há um ano e meio atrás, um pouquinho mais de um ano e meio, o período antes da pandemia, né? Então as pessoas estavam muito corridas, né? Todo mundo correndo demais aí, e a gente optou por fazer um momento para as pessoas sentarem aí frente a frente e tomar um café, né? Porque as pessoas não paravam nem para tomar café muitas vezes, né? Então, por que não? Claro que veio a pandemia, colocou todo mundo em casa aí também, né? Então mudou os hábitos aí, mas a gente propôs justamente isso, que seja um café, seja um momento agradável, a gente trazer uma conversa de uma forma bastante informal aí. Como é que tá esse retorno aí para Nova Petrópolis, essa visitação aí? Revendo os amigos? Revendo os amigos e o São Pedro está colaborando comigo, né? Pouca chuva, temperatura amena, né? Um astral bem bacana, dando uma passeada aí pela região, vendo as mudanças positivas e também as negativas que acontecem, né? Eu passei nessa viagem aqui, eu estive em Pelotas e também em Santa Maria, fiquei um pouco decepcionado com as administrações municipais que simplesmente largaram a cidade ao léu, tremendo abandono, assim, que é muito triste. E Caxias também não tá lá aquelas coisas, não, tá muito abandonadinha. Tu tá querendo me dizer aí que tá faltando o governador Eduardo Leite voltar para Pelotas, é isso? Para administrar a cidade? Bom, a princípio... Se piorou, né? Ele era prefeito lá. A princípio ele não devia nem ter saído de Pelotas, muito menos ter entrado para política. Olha aí, olha aqui, já começamos de uma forma polêmica o nosso café com leite aqui, ó. É sem leite agora, é só café puro, né? E para alguns com pouco açúcar, meio amarguinho. Com pouco açúcar. Tá certo, então. Quantos anos em Brasília já? 9 anos. 9 anos já em Brasília aí. Mas tu é natural de? Eu sou natural de Caxias. A família da mãe é que é daqui. Da tua mãe é daqui. Então dá para fazer até uma análise com bastante propriedade, porque tu teve a tua infância e adolescência em Caxias do Sul, não? Não. Eu saí pequeno de Caxias. Você é pequeno de Caxias? Eu saí de Caxias com 6 anos de idade e fui morar em São Bernardo do Campo. São Paulo. E de lá eu só... Na terra do presidente Lula, não? Eu fui vizinho dele. Foi vizinho dele? Fui vizinho dele. E eu sou testemunho ocular da ascensão do Lula na política. Né? Porque na época das greves eu estava lá e corri de bomba de gás, de sindicalista que estourava a vitrine, derrubava a parada de ônibus, né? E eu só voltei para o Sul aos 17 anos. Aí eu passei por Caxias, depois eu fui a Bagé, depois eu fui a Curitibanos, depois eu fui a Encantado, voltei para Caxias, vim para Nova e de Nova fui a Brasília. E agora está fixando as suas raízes por lá, mas claro, as raízes na verdade estão por aqui, né? Não, as raízes é aqui. Tá fixando moradia. Lá a gente faz um stand-by lá, vive, sobrevive também, né?
Mas a gente não esquece da terrinha de jeito nenhum. Que... Como é que a gente vai embora da terrinha, mas a terrinha não sai da gente? É verdade. É que nem aquela... Eu nasci na região de Santa Catarina, no oeste do estado, né? E toda vez que eu vou pra lá, eu percebo que a terra não sai de mim. Porque aquela terra é vermelha, ela fica impregnada no calçado, né? Deixa eu fazer a provocação antes da gente ir pro café aqui. Depois a gente vai aprofundar sobre isso. Tu disseste que foi testemunho ocular aí da ascensão, né, do o então sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva até a sua chegada à presidência da República. Vitrines quebradas, toda aquela situação aí que tu viu, né? Testemunhou. Lula ou Jair Bolsonaro? Nem dos dois. Nem dos dois? Nem dos dois. Junto, a diferença de um e outro é que um é sindicalista, fala errado, é chão de fábrica, é chinelão, sabe? O outro veste a carapuça do militar, que pra mim ele não é militar, porque é um cara que foi convidado a se retirar do exército, ele não pode se considerar um militar, né? Então ele veste uma carapuça que as pessoas até engolem, mas eu não engulo. Juntos os dois, joga no lixo, o lixo devolve. Simples assim? Simples assim. Vamos tomar um café então. E depois a gente aprofunda um pouquinho mais aqui, que acho que o papo vai ser bom aí, né? Fiz apenas uma provocação, daqui a pouco a gente chega no marxismo aí. Cultural. Hoje vai sair umas faíscas desse microfone. Vamos ver se tá todos os microfones estão bem adequados. Viu que uma porquinha ali do parafuso já caiu, né? Eu já apertei ele pra... Como diz o Mica, pensa! Pensa. Vamos fazer o seguinte, pessoal, enquanto a gente toma um café aqui, vocês ouvem uma boa música e já já a gente volta então com a Regilene e com o Marlon. Falei o nome correto, né, Regilene? Nós que temos um nome um pouquinho diferente, né? Complicado, então, né? A gente normalmente erram, mas fala certinho. Exato. O meu é fácil. Antes Sóstenes que mal acompanhado, né? Bom, então, pessoal, vamos com música aqui na nossa programação e a gente volta daqui a pouquinho, que o nosso Café com Leite aqui que está no ar, né? Todos os dias de segunda a sexta-feira aqui pela Inova FM para a Sicredi, pioneira a cooperar, faz toda a diferença. Café com Leite, com músicas de qualidade, com boas histórias, com informações relevantes, com pessoas que fazem acontecer, com o melhor de Nova Petrópolis e região.
Muito bem, o café está bom aqui, o papo parece que tá bom. O café tá bom, Marlon? Tá ótimo. Tá ótimo. Padaria Petrópolis, né? Parabéns à Padaria Petrópolis, mantém sempre a melhor qualidade nos seus produtos. É, nossa Padaria Petrópolis aí sempre com uma ótima qualidade aí, né? Um abraço para o Loures, né? O Gerson, toda a equipe aí que está sempre se esmerando para trazer um produto de qualidade à mesa dos nova petropolitanos, dos caxienses, não sei tanto, mas gramadenses, enfim, colocando nesses hotéis, restaurantes aí, realmente tá bom aí, né? Tu já provou o eu não consigo pronunciar o nome. Apfelstrudel. Eu consigo pronunciar Volksstandsgruppe Freundschaftskreis, mas não consigo pronunciar... Tu me dá uma aula dessa palavra, eu te dou uma aula de Apfelstrudel. Tá? Pode ser, então. Essa palavra é o nome do grupo de dança lá da Vila Olinda, né? Que a minha filha participa, né? Então eu fui obrigado a aprender a falar esse palavrão aí no sentido literal da expressão, né? Não o entendimento demeritoso, por assim dizer, da palavra, palavrão, né? É uma palavra longa. É verdade. Marlon Adame, Regilene, estão visitando a gente aqui. É que se tivesse um nome mais fácil, como o Sóstenes, seria mais fácil pronunciá-lo, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais, mas antes eu quero introduzir um pouquinho mais a Regilene aqui nesse papo aqui, porque ela tem um conhecimento jurídico também da coisa. Fala um pouquinho sobre a tua trajetória, Regilene, né? Em Brasília. Tu é nativa, natural de Brasília mesmo ou não? Não. A minha família, 90% de Santa Maria da Boca do Monte. Aqui do Rio Grande, é gaúcha, tia? Isso, Então eu fui criada dentro da tradição gaúcha, com a cultura gaúcha, e me sinto gaúcha, né? Para os juristas, eles vão entender melhor. Eu pratico o ius sanguinis e não o ius soli. E para quem não é jurista, eu pratico o sangue e não o local que eu nasci. Meu pai era militar e foi para o Rio de Janeiro, e lá nasci eu e o meu irmão, e do Rio de Janeiro nós fomos para Brasília. Eu fui para Brasília em 1974 e acabei meus estudos fundamentais, fiz o curso de Direito na UNB, me formei em 1982, em 83 ingressei no mestrado na UNB também, em Direito Público, e tive a honra de ser convidada para ministrar aulas também na UNB, ministrei durante quase 10 anos, mas assim, em períodos intercalados, né, como professora convidada. Em 2006 eu fiz uma pós-graduação em Direito Recursos Hídricos, envolvendo o meio ambiente, e antes disso eu fiz a Escola Superior de Guerra, mas a filhote, né, eu não cheguei aí para o Rio de Janeiro. Os estados têm a ADESG, que é um curso de política e estratégia. E é o que me dá, assim, mais sustentação para ponderar sobre a situação política do país. Não com a profundidade de um expert em política, que eu não seria louca disso, mas como eu te falei antes, eu não gosto nem de agir assim, e não gosto de lidar com pessoas que agem com achismo, atuam com achismo. Eu penso que, enfim. Eu não sei se talvez nos idos de 85, quando eu já sustentava no Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Marco Aurélio, que já tinha alçado aquela corte, ele me mandou um bilhetinho, né, dizendo: brilhante sustentação oral, parabéns, posso fazer uma sugestão? Olha a ousadia, já faço. Nunca use palavras que denotem dúvida. E de lá para cá, eu não uso palavras que denotam dúvida, e para isso eu preciso ter certeza do que eu falo. Então, assim, até para voltar a bola para vocês, do que vocês estavam falando sobre Lula ou Bolsonaro, dentro do que eu aprendi na Escola Superior de Guerra em Política e Estratégia, poder, a palavra poder que todo mundo quer ter, é a capacidade de submeter a vontade alheia à própria. Poder é só isso, né? E um presidente da República, ele precisa ter a capacidade, a competência técnica, a competência intelectual de submeter a vontade dos nacionais à vontade dele, não, à vontade da nação que ele representa, né? Então nós temos
uma ideia de democracia, sob o meu ponto de vista, uma ideia de democracia totalmente equivocada, porque democracia não é governo de todos, porque isso é impossível. Quem tem uma família com mais de 2 pessoas sabe que é impossível exercer uma decisão, se chegar a uma conclusão com o posicionamento de todos. Mas democracia é governo para todos. E é aí que entra a questão do conceito de poder, que é a capacidade de submeter o teu interesse, o meu, do Marlon e de todos os demais, à vontade da nação para o desenvolvimento da nação como um todo. E aí, quando vocês estão falando assim, Bolsonaro ou Lula, é meio complicado, porque eu mesma votei no Bolsonaro porque eu me recusei a permitir que como é o nome dele? O Haddad e aquela louca, desculpe, daqui a pouco eu estou respondendo uma ação, mas enfim, a Manuela assumir o poder, Deus me livre e guarde. E até porque a gente já vinha com uma experiência rançosa, e aí o Marlon vai falar melhor do que eu. As pessoas pensam que o PSDB é um partido de direita ou é mais moderado. Eu costumo dizer que o PT é a ala chique, o PSDB é a ala chique do PT. Então nós já vimos vivenciando um momento socializante desde o Fernando Henrique. Nós não temos essa alternância no poder, né, de uma posição mais em prol da economia do que essa falsa ideia socializante de fraternidade, de apoio a todo mundo. Liberdade, né? Igualdade. O que o Bolsonaro parece que quer fazer é dar um choque de, vamos parar com esse romance, né? E vamos dar uma incrementada na atividade econômica, que é necessário mesmo, né? Nós temos uma alteração violenta que houve na CLT, isso aí não tem nada a ver com Bolsonaro, mas já vinha sendo com uma formatação disso, né? Então, entre Bolsonaro e Lula, eu ainda prefiro dizer que eu ainda prefiro o Bolsonaro. Eu votei nele e eu prefiro ele. Até porque essa condição que tu falaste, e eu acho que isso vem, o teu esquecimento para um nome, Haddad, né? Ele é tão claro, a maior interpretação que se pode dar do cenário em que vivemos. Quem era o Haddad? Né? Quem era o Haddad para concorrer à presidência da República, que perdeu a eleição antes, né? Sim. Perdeu a eleição em São Paulo. Algo assim, vamos dizer, dentro do cenário nacional de expoentes. Quem era o Haddad? Ao ponto de tu esqueceres e eu esquecer o nome. A gente não sabe quem concorreu. Como é que vamos votar? E ainda teve muito voto. Como é que vamos votar no Haddad? Que na verdade não é o Haddad. Ele é companheiro, né? Ele é o estereótipo. Ele é o estereótipo do cara que estava preso. Então ali também se justifica, eu acho que até a eleição do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai voltar a esse tema, Marlon, porque ele merece um segundo capítulo, né? A tua resposta com profundidade vai ser dada daqui a pouquinho. Até porque eu fiz questão de falar essa profundidade para a gente entrar num outro assunto que tem tudo a ver com isso, que é o que tu falaste antes, Regilene, a questão do achismo, né? Porque assim, as pessoas pensam, mas não pensam hoje. Concorda com isso? Esse paradoxo que eu trago aqui, né? Principalmente na política. Tu disse, quem sou eu para fazer uma análise política? Mas hoje a gente tem tantos cientistas políticos que acham, né? Que pensam sem pensar. Para que caminho estamos indo, professor Marlon Adami? Tu que se volta ao passado para tentar compreender o que temos hoje diante desse cenário que é tão imprevisível. Nem entramos na questão da pandemia, né? Pandemia é outro fator macro que mexeu com o nosso dia a dia. Mas algo que está mexendo com o nosso dia a dia, acho que é o comportamento das pessoas diante da sua capacidade de se expressar, de manifestar, de emitir a sua opinião sem a tê-la. Concorda comigo? Sem sombra de dúvida, Sócrates. A questão é muito simples. As pessoas vêm ao longo dos últimos 30 anos, ou um pouquinho mais, vamos botar uns 32, 35 anos, sendo contaminadas pelo bichinho do politicamente correto. Esse bichinho, ele não apareceu que nem o coronavírus. É uma agenda pensada, teorizada, formulada pelo Antônio Gramsci, que foi um filósofo italiano,
Que ele era um teórico tão saudável que a primeira coisa que o Mussolini fez quando ele chegou ao poder foi botar ele na cadeia. Porque o Mussolini sabia que se a teoria do politicamente correto do Antônio Gramsci batesse na população italiana, a Itália viraria uma União Soviética. A primeira coisa que o Mussolini fez em 1922 foi botar o Gramsci na cadeia. E não tirou nunca mais, ele morreu na cadeia. Só que, enquanto ele estava na cadeia, ele escreveu o que nós conhecemos hoje por Agenda do Politicamente Correto. E quem resgatou essa agenda do politicamente correto do Antônio Gramsci foi a social-democracia. A social-democracia francesa, alemã, espanhola e brasileira. O Fernando Henrique trouxe essa agenda do Gramsci para dentro do Brasil, jogou para dentro das universidades, formou batalhões de professores, sociólogos, pedagogos, psicólogos e uma série de profissionais do ramo das humanas, pautado no politicamente correto. E o politicamente correto, ele acaba virando um vício para as pessoas. Deixa eu compreender. Vamos aqui trazer alguns exemplos. Quero ver se eu estou equivocado aqui em algumas condições que se estabelece como politicamente correto. Por exemplo, questionar o hino do Rio Grande do Sul. Por exemplo, as minorias, não que elas mereçam destaque, mas colocar isso como um segmento específico, dividir praticamente quase que castas, quase que, como é que chama ali, sectarismo, né? Castas. E isso é uma agenda implementada? Sim. Porque hoje eu digo o seguinte, bem franco, estou fazendo aqui um testemunho que dificilmente a gente faz, nós jornalistas, até por conta de que o jornalismo, até por conta disso, né, que tu falaste, ele já trabalha, obviamente, as humanas, ele já está mais vinculado às questões sociais, ou seja, já é mais de esquerda. Tanto que uma vez, alguém me perguntou, lembro, dentro do Centro de Convivência aqui do Parque do Imigrante, onde funcionava ali, lançamento do Festival do Folclore, eu estava entrevistando as autoridades, e chegou uma pessoa e me disse, tu é jornalista? Sim. Então, me responde uma coisa, por que todo jornalista é de esquerda? Né? Eu disse, não, pera um pouco, não é nem todos, mas me fez pensar depois. E de fato, uma maioria, e hoje a gente percebe o seguinte, né? Essa divisão ao ponto de, aí está o meu, como é que eu ia dizer assim, o meu testemunho não, a minha... por assim dizer, a gente evita de questionar aquilo que não pode ser questionado dentro de uma percepção politicamente correta. Não, é que o politicamente correto ele é assim. O diálogo do politicamente correto é eu falo e tu concorda e vice-versa. É a política do concordismo. Exato. Se houver discordância... Há ruptura. E aí, quando há ruptura, o politicamente correto alimenta a famigerada teoria dos conflitos. Coloca uma sociedade em conflito permanente, segmenta ela, coloca ela em embate permanente, cria uma insegurança social tremenda. Quebra o judiciário com isso. Quebra o judiciário com isso, porque vai entrar processo até por onde não precisa. E é o que nós estamos vivenciando hoje, né? O judiciário não funciona por causa do volume de trabalho, de processo. Tu imagina um tribunal superior receber 6 milhões de processos num ano. Isso aí é impossível. Então tu tem a nossa sociedade, ela está segmentada, em permanente conflito, e enquanto a sociedade fica se debatendo, os políticos deitam e rolam. Então, a insegurança social é a base do politicamente correto. Contamine a sociedade e faça com que ela perca tempo se debatendo. Tu falaste 6 milhões de processos, isso a nível de qual esfera do judiciário? Eu vi do judiciário trabalhista. Trabalhista? Sim. Ou seja, ali já está o conflito mais presente, por assim dizer. É que aquela coisa, a nossa Constituição, que não foi, 90% dela não foi regulamentada, e que nós vivemos pautados em 95 emendas, tá? Aquela Constituição não serve nem para gibi de banheiro. Tá? Ela só fala em direitos. A nossa Constituição, ela foi escrita por políticos de esquerda. Ela é uma Constituição marxista. Ela insere termos
que é justamente para formatar o pensamento de esquerda dentro da sociedade, começando pelo judiciário. Eu estou lembrando aqui do Lênio Streck, que é conterrâneo de vocês. Ele que uma vez assistiu uma aula magna dele, e foi a primeira vez que eu ouvi falar no constitucionalismo álibi, que muitos estudiosos utilizam como legislação álibi, né? Então, como a Constituição de 88, que recebeu o, aspas, carinhoso apelido de Constituição Cidadã, como a Constituição de 88 ela enumera uma série de direitos, né, e ela foi uma Constituição elaborada por pessoas com um posicionamento mais esquerda extremada, vamos dizer assim, né? Porque se fosse uma centrada, ainda vai. Porque tu veja, olha, se tu olhar o parágrafo único, se eu não estou enganada, do artigo 4º da Constituição, que são um dos primeiros, né? Está lá posto que serão envidados todos os esforços para se integrar o Brasil, se criar a América Latina como um todo, como um país. Eu não lembro exatamente os termos, mas poxa vida, essa desestrutura dos países e das nações. Ai, que lindo, a globalização de culturas. Será que as pessoas pararam para pensar, como tu estás dizendo, que nessa segmentação de negro, índio, mulher, pobre, LGBT, essa segmentação, do jeito que está sendo posta, não constrói, ela destrói, porque ela só acirra a teoria dos conflitos. Mas voltando aqui à questão do constitucionalismo álibi, para pegar os direitos que o Marlon colocou, tu tem o artigo 7º da Constituição com sem número de direitos trabalhistas, né? E eu lembro que à época, em 88, o ministro Francisco Rezec ainda era ministro supremo e era meu colega de academia, e eu perguntei para ele na saída de aula, e eu sempre chamei de professor, o senhor sabe quando é que vocês vão julgar os direitos trabalhistas no Supremo Tribunal Federal? Aí ele já me olhou assim, sim, Reslene. Aí eu, nunca, porque todos os dispositivos que estão, as previsões que estão ali, dependem de legislação infraconstitucional, e o Supremo não examina a matéria infraconstitucional, ele só examina a matéria diretamente constitucional. Um ou outro aviso prévio proporcional acabou sendo julgado por mandado de injunção, né? Tentar forçar o Congresso Nacional a regulamentar, mas tanto é que se tu, na área trabalhista, tenta interpor um recurso extraordinário, violou o artigo 7º, inciso 26, por exemplo, que é o os trabalhadores têm direito a acordos e convenções, ao reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho. Essa violação não é direta. Hoje nós temos um recurso que está lá, vai ser o leading case, para julgar se eu não estou enganada, ainda não foi julgado, mas, enfim, agora está me vendo a mente que no final do ano passado já foi examinado alguma coisa nesse sentido, se vale, o que vale mesmo, né? Se são o que está escrito nos acordos, nas convenções coletivas, ou se é o que está na legislação infraconstitucional por conta da hierarquia das leis. Então, isso tudo para dizer que, dentro do que o Marlon está dizendo, vamos embora criar lei, vamos embora criar direitos, né? E as pessoas estão meio que perdidas. É um constitucionalismo álibi. Eu vou criar aquilo só para o pessoal calar a boca e deixar de me encher o saco. Em outros termos, lá no passado, teve-se na história até, o Marlon pode até pontuar melhor, uma frase que foi construída da seguinte forma: coisa para inglês ver, né? Até uma lei, acho que era um recurso, não sei o que era, que viria lá da Inglaterra, do Reino Unido, né? Sim. E daí, para que o Brasil pudesse ser beneficiado com isso, criaram uma lei. Mas, na verdade, ela é inócua. Ela era tão somente para que inglês visse. E se materializou isso até nos dias de hoje. Tem tanta lei, mas, não, na verdade, se torna inócua, né? Não é para funcionar, não tem como fiscalizar. É só para dar uma satisfação à sociedade. A sociedade hoje, se tu bobear, vai ter lei até pro jeito que tu tem que respirar dentro de casa, fora de casa, no trabalho. Nós estamos desse jeito. Aliás, São Paulo tem uma lei que diz que tu não pode colocar açúcar no café.
Adicionar não, tem. Uma lei estadual. Vocês sabiam? Bom, tiraram os saleiros. E eu perguntei, exato. Eu perguntei pra vocês, querem com café com. Aqui é democrático, né? Eu perguntei, vocês querem café com leite ou sem leite? Né? Deu certo, sem leite. Assim, eu só não respondi o que geralmente eu respondo no meu entrevistado aqui, ó. Então eu vou ter um trabalho tremendo tirar o leite agora do café que tá misturado. Olha, só pra te fazer a decantação, não sei qual é o processo que pode ser feito. Só pra te ter uma ideia, a social-democracia, tá? A social-democracia ela é muito pouco estudada. As pessoas acham que social-democracia é partido de direita. O Zé Dirceu, rindo, debochando, afirmou há algumas décadas atrás que a social-democracia não é de direita, ela é a direita da esquerda. Mas o povo insiste em dizer que social-democracia é de direita. Não é. Não é. Aí algumas pessoas, inclusive de Nova Petrópolis, vão dizer, mas tu foi filiado no PSDB. Eu me filiei em partido político, não porque eu era simpatizante, nem porque eu era militante, porque eu queria conhecer o partido político de dentro para fora. Assim como eu circulei muito no Senado, na Câmara, tive contatos com vários senadores, deputados, circulei por Tribunal Superior, em eventos do TST, porque para te conhecer, tu tem que ir lá dentro. Exatamente. Lá dentro. Hoje eu falo tão convicto, eu tenho uma posição e afirmações tão convictas quanto os assuntos relacionados à política, porque eu vi de perto, eu convivi, eu analisei, eu estudei com profundidade. E afirmo mais, bolsonarista e petista, eu não sei qual dos dois é pior. Reclamavam dos petistas que eram os militontos. Os bolsonaristas é militonto ao quadrado. Porque eles são tão radicais, tão teimosos... Quanto? O Bolsonaro, em 2014, tá? É claro que se o Bolsonaro ouvir o que eu vou afirmar, ele vai dizer que não, isso é mentira. Eu não falei nada disso. Ele vai dizer que é culpa da Globo. Tu trabalhando com a Globo. Eu sou infiltrado. Em 2014, eu estava no gabinete dele, tomando um cafezinho, e perguntei para ele, deputado, tu vai concorrer ao Senado? Ele olhou para mim e falou, jamais. Não tenho bala na agulha para ir pro Senado. Não tem bala na agulha para ir pro Senado, tudo bem, vai pro 5º mandato de deputado federal. Foi, se reelegeu. No ano seguinte, ele pega o trenzinho que passou na frente dele, com a história de presidente de perfil militar, e se elegeu. O tal do cavalo encilhado? É mais ou menos isso. Aí eu te pergunto, se em 2014 ele não tinha bala na agulha para ir pro Senado, o que ele quis fazer pegando o cavalinho da presidência da República? Político, oportunista. Ou ele pegava aquele cavalinho, ou ele ia morrer se reelegendo deputado federal. Ele pelo menos já tinha sido deputado durante alguns anos, né? Pior 25, foi o outro. acho que é 25, lá. né? 25 anos de mandato, não lembro. 28. Pior foi o outro que saiu do nada e foi presidente da República. Mas o Bolsonaro, ele é fraco demais. Como assim? Qual o outro, Regilene? O companheiro? O Lula tinha sido... mas ele foi líder sindicalista. Não, isso não conta. Conta das vidraças ali, Marcos. Das paradas. Eu conheço. Até agora, nessas férias, ele e a mãe dele estavam relembrando lá a época que ela pediu pra ele ir no banco, saca onde que ele chegou no meio do caminho. Opa, não dá pra passar aqui, vou voltar. A questão é a seguinte, de bem intencionado e boa vontade, o inferno tá cheio. Volto a dizer... o poder, e não é um problema pontual brasileiro, né? Nós vemos isso aí mundial. no mundo que a Merkel hoje, se eu não estou enganada, ela tomou ou vai tomar uma medida em relação a esse bichinho aí lá, não sei como é que vai ficar lá, mas isso tudo, voltando a falar do bichinho, que eu penso que o Bolsonaro é o que está mais lustro nessa brincadeira toda. Tu acha que ele as decisões dele são corretas nesse sentido? Essa em relação... Não, eu penso que ele é muito assim... eu não tenho que ter polidez, eu não tenho que falar politicamente... Aliás, politicamente correto não, eu não tenho que falar português correto tal. Mas em termos de perspicácia, né? Essa questão de isolamento, de vacina, de obrigação, de... Gente, vamos deixar as pessoas decidirem por si mesmas sobre o meu ponto de vista, entendam bem, vou até medir bem as minhas palavras para não dizer que eu estou conclamando aqui a bagunça, a balbúrdia. As medidas que ele e o comportamento que ele tem demonstrado
sob o meu ponto de vista, ele tem dado mais responsabilidade aos indivíduos do que essa politicagem correta de que, cadê tua máscara? Cadê não vai ali, não vai acolá. As pessoas têm que ser responsáveis, que, aliás, esse é um dos problemas que eu vejo, que a sociedade hoje está tão indisciplinada, porque tu não tem disciplina. Por que as pessoas têm pavor do período que os militares estiveram na presidência da República, que não foi um período de regime ditatorial, que não foi um período de ditadura militar dos militares? Isso aí é outro assunto. Porque naquela época se tinha disciplina. Isso é papo para a próxima entrevista do próximo ano. Isso é disciplina. Ao longo do tempo, numa linguagem semiótica, as pessoas foram deixando de respeitar regras básicas. O egocentrismo começou a comandar. Nós viramos uma sociedade chamada solipsista e perdeu-se a disciplina, e hoje todo mundo tem que dizer o que o outro tem que fazer, porque se der errado foi tu que disse para eu fazer, não fui eu que decidiu. Então, assim, a questão de consciência, olha, nós saímos de Brasília, andamos, ida e volta, vai dar quase 6 mil quilômetros que a gente rodou, porque a gente rodou pelo sul, em outras cidades. Nós estamos usando máscara, nós estamos usando álcool gel, nós estamos mantendo o distanciamento, nós estamos visitando os amigos, mas pela nossa responsabilidade, não só conosco, como com aquele que a gente está lidando, né? Agora, as pessoas, a maior parte que tu vê na televisão, todo mundo aglomerado, empoleirado um em cima do outro, sem máscara. Aí vem um especialista e diz que a máscara é um absurdo, porque vai criar problema pulmonar daqui a algum tempo. Outros dizem que não, olha, na dúvida, deixa eu evitar aqui, quando eu puder eu tiro e respiro. Então, o que eu penso é que o Bolsonaro, conscientemente ou não, ele provocou a responsabilidade individual de cada um. Olha, meu amigo, tu é responsável pela tua vida, pela da tua mulher, pelo teu pai, da tua mãe, da tua avó. Cada um é responsável pelo outro. E você tem que agir assim, não sou eu quem tem que dizer para você. Mas as atitudes não são paradoxais aí? Eu falei em relação ao Covid. Não, em relação a... Porque assim, ele claro que a gente percebe o seguinte, assim, em certos momentos ele parece ser... Como toda autoridade, tem aqueles que eu amo e odeio. Sim. O excesso de celebralismo, não sei se tem esse termo aí, mas celebrar demais aquela pessoa também é nocivo para a sociedade, assim como também as pessoas que às vezes dizem, não, política é tudo igual, é tudo ladrão. Bem, também o generalismo também prejudica, mas eu vejo que em alguns momentos ele faz questão de ser o contraponto. Vamos nadar junto, vamos... claro que tu não vai querer que o cara vai nadar de máscara também, mas né? Isso aí é sensacionalismo. Isso aí é para chamar atenção. É só uma estratégia de... Tem uma coisa que o Bolsonaro, ele jamais vai poder negar, ele é vaidoso. Ele gosta de aparecer. E se tu pegar a carreira dele de deputado, foi o cara que mais criou polêmica dentro do plenário. Exato. E fora. Ele brigava nos corredores, xingava. A cusparada que ele levou do Jean Willis, dizer, que eu falei antes, é própria, né? Ele brigou com a Maria do Rosário. Ele é um cara que ele precisa chamar os holofotes para ele. Ele é vaidoso. E ele faz política pautado... Ele é vaidoso ou é estratégico? É vaidoso. É vaidoso. Tu acha que a vaidade é maior que a estratégia dele de estar na mídia? Não tem estratégia. Não, ele é vaidoso. Não tem estratégia. Não, ele é vaidoso. Ele é vaidoso. Para ele poder se sentir político, ele tem que chamar atenção. Ele não é para ver a capacidade intelectual e política dele, que para ele ser visto, ele tem que criar polêmica, ele tem que fazer barulho, bater lata. Ele não senta no gabinete e faz um projeto que coloque até a oposição de joelho, porque o projeto é excelente. Não, ele só chama atenção com o embate, né? Então ele é muito... Estratégia ele não tem nenhuma. Mas isso que tu falaste, tu tem razão. Ele, por exemplo, a vacina não vai ser obrigatória. Foi lá o Dória que disse que São Paulo todo mundo ia ser obrigado. Enfim, a questão foi parar no Supremo, né? Então agora o Supremo disse que todo mundo vai... Eu ainda não li o voto, não sei se vai ter alguma exceção e tal, mas todo mundo vai ser obrigado a tomar vacina.
Aí, o que eu penso? Questão de respeito, que é uma outra virtude ou um outro comportamento que as pessoas sequer sabem o que é isso. Se tu não tem os três poderes, né, atuando com respeito um para com o outro, como é que tu vai querer que a sociedade haja? Então, se o Supremo e o Congresso estão dizendo, não sei se ouvindo a sociedade ou não, mas estão dizendo, olha, use máscara, pratique o isolamento social, vá tomar vacina, aí vem ele e pega e dá um chute na parede e fala, olha, não é nada disso, então eu vou nadar, eu vou me aglomerar, vou na padaria, eu vi um vídeo, vou apertar a mão de todo mundo sem máscara e tal. A sociedade fica sem timoneiro, né? Eu vi um vídeo, foi bem interessante que a atendente da agente lotérica, né, ao mesmo tempo comemorando e ao mesmo tempo, porque queira ou não queira, creio eu que, a não ser que a pessoa que seja oposição plenamente a uma autoridade, não vá querer receber o presidente da República no seu estabelecimento, onde ela trabalha, né? Então ela disse o seguinte, olha, o presidente chegando, um papo de bastidores, né? Alguém já filmando, ela diz, olha, todo mundo em máscara, só ele sem. Talvez aí seja essa situação que vocês descreveram, que é a questão de vaidade, porque isso mostra para a população que ele ganha, obviamente, seguidores nesse aspecto. Ah, pois eu sou contra. A teoria, tá vendo, se o presidente... E até os próprios cientistas não se entendem, até porque a gente sabe que ainda não está muito claro ainda, nem mesmo como é que surgiu o tal do coronavírus. Nem a ciência consegue. Então a situação é bem mais complexa. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Nós vamos dar um tempo de 10 minutos a mais hoje no nosso programa, porque está rendendo aqui. Até isso o Covid está ajudando. Até isso o Covid está ajudando. Eu não sei se vou tocar uma música aqui. Não, vamos tocar um pouquinho da música, mas eu vou deixar uma pergunta para vocês aí. Diga. Vou deixar uma pergunta. Vou tocar um Dire Straits aqui, 8 minutos, não, nem pensar que eu vou tocar toda essa música aqui. 3 minutinhos pra gente tomar um café, mas a pergunta é o seguinte, lembra que eu falei antes, né? Eu perguntei lá no início, Bolsonaro ou Lula? Agora eu vou perguntar, vaidoso ou estrategista na próxima eleição? E eu acho que tu já sabe quem que eu tô me referindo. As duas. Tu responde as duas? Respondo as duas. Perfeito, acho que tu já sabe quem que eu tô falando, porque se um é vaidoso, o outro é estrategista. Ao que parece, está sendo bem estrategista aí. Não pode ser só vaidade do outro lado lá não, né? Vamos ouvir daqui a pouquinho então a resposta do Marlon e também da Regilene, esse casal bacana aqui, que é da nossa terra, aqui da nossa terrinha, né? Aliás, Santa Maria, disseste não? Santa Maria da Boca do lá a terra é vermelha também não, né? Da Boca do Monte. Lá é aquela que emprega no calçado, né? Como é que é? Se agarra, fica colado no garrão. Fica colado no garrão, tá certo então. Pessoal, vamos ouvir um pouquinho dessa música e já a gente volta então para o último bloco, mais curto, mas temos um tempo extra aí pra gente bater um papo hoje com o Marlon e com a Regilene nesse café que a gente está tomando aqui. Bom dia. Com Leite, com músicas de qualidade, com boas histórias, com informações relevantes, com pessoas que fazem acontecer, com de Nova Petrópolis e região. Muito bem, pessoal, agora são 9 horas e 12 minutos. Para fechar o nosso programa de hoje, fiz uma pergunta antes para a Regilene e para o Marlon Adami. Eles que são de Brasília, um casal que está nos visitando agora, estão em Brasília, vamos assim dizer, porque ambos são gaúchos. Marlon Adami deu aula aqui no Padre Werner, não? Não, na fazenda. No 1º de maio. 1º de maio. Quanto tempo de professor ali? Fiquei lá 3 anos. 3 anos. Professor Depois dei aula em Gramado, dei aula em Canela. Professor de História, não? História e Filosofia. História e Filosofia são as disciplinas das quais tu lecionou aqui. Exato. Perfeito. Faz 12 anos atrás, então, né? Entre 12 e 9 anos atrás, né? Tu tá 9 anos no Brasil. Por aí, então, isso, né? E a Regilene bastante tempo lá em Brasília já também, né? Quantos anos? 46 anos. 46 anos. Pois bem, antes eu fiz lá no início do programa uma pergunta pro Marlon, para quem se ligou agora no nosso programa. Eu perguntei, Jair Bolsonaro ou Lula, né? E daí ele disse, nenhum nem outro, né? Até diz, joga tudo no lixo e que o lixo devolve, né? E antes da gente ir para esse intervalo, com essa música que a gente tocou aqui, né? Eu perguntei para ele, né? Para ambos, na verdade. Agora já uma perspectiva de futuro aí, né? Uma vez que a gente já está num cenário de
corrida presidencial, né? Daqui a um ano, né? Eu ia falar 2 anos, daqui a 1 ano e meio. A metade do ano aqui já começa. Metade do ano já começa, né? Então, na verdade, há 6 meses começa. Na verdade, já começou faz tempo, vamos ser bem franco, né? Vamos ser bem franco. E por isso tem a ver com a pergunta que eu fiz. O egoísta, aliás, o vaidoso, né? E por que não dizer egoísta também, né? O Jair Bolsonaro. E o estrategista que é o Dória, né? Porque ele é estrategista até por a própria condição, nós falávamos fora do ar, empresário e tudo mais ali, um empresário que não tem uma boa estratégia não pode ser bem sucedido, né? Tem que ter planejamento. Certamente as atitudes dele são pensadas. O que prever desse futuro aí, dessa disputa, dessa polarização? Marlon, o que tu me diz sobre isso e também Regilene? Bom, em primeiro lugar, não tem polarização nenhuma, né? Não tem, mas como assim? Tem. Não, porque nós temos 36 partidos e os 36 são de esquerda. Tá, mas não tem nenhum de direita aí? Nenhum. Nem o PSL é de direita. Isso aí eu consigo provar... O novo? Nada, o novo é o PSDB velho. É o PSDB com uma corzinha diferente. Tá? Nós temos 36 partidos, todos de esquerda. Nós temos um revezamento entre políticos de esquerda, de todas as vertentes da esquerda, possível e imaginável, nos últimos 35 anos. No final do nosso bate-papo aqui, tu vai explicar em poucas palavras o que seria um partido efetivamente de direita. Para as pessoas que se sentem de direita. No final, deixa pro final. As pessoas, elas não estão votando num partido, numa ideologia e em um projeto político. Elas votam na pessoa. Elas olham para a pessoa. O Lula não prestou. Eu vou pegar esse que foi militar. Agora está todo mundo observando o Dória, porque é um empresário bem sucedido, elegante, passa segurança no discurso, mas são todos de esquerda. Que raio de democracia é essa que só se reveza a esquerda com ela mesma? Então falta muita coisa para o povo brasileiro poder afirmar com convicção que ele pratica a democracia, porque no Brasil não tem democracia. Não, a última democracia que houve, tá, que a esquerda diz que foi um regime ditatorial, foi o regime dos presidentes militares. Por quê? O povo escolhia os deputados democraticamente. O povo só não escolhia o presidente. Mas quem são os deputados? Os representantes do povo. Então o povo escolhia os deputados escolhiam o presidente, que era uma corrida democrática. Um candidato de direita e um candidato de esquerda. Só que a esquerda vem e diz assim, não, democracia, o povo tem que escolher o presidente. Tá aí a balbúrdia. Povo despreparado, sem conhecimento, povo que não... Para te praticar a democracia... A democracia, ela é tão utópica quanto a anarquia. Não tem como tu praticar 100%. O regime democrático não é perfeito. Ele é um verdadeiro queijo suíço. É cheio de furo. E a nossa democracia brasileira, infelizmente, ela é uma social-democracia pautada nas agendas do Antônio Gramsci, pautada nas agendas de outros filósofos da escola de Frankfurt, tá? Que é o que o Fernando Henrique importou. O nosso ensino está ruim? Agradeço ao Fernando Henrique, que importou a cartilha sócio-construtivista do Paulo Freire e deu poder para ficar formando esses batalhão de pedagogo aí, que dizem que ensinar, disciplinar e cobrar a avaliação do aluno, conhecimento do aluno, isso oprime, isso aí traumatiza a criança, o adolescente. A gente tem que construir o conhecimento, nós temos que ser os guias do... Que guia do conhecimento? Que educador? Professor trabalha com ciência, educador é o pai e a mãe. Nenhum pedagogo é preparado para educar ninguém. E muito menos um professor de história, de matemática, de português, seja do que for. Ninguém é preparado para educar aluno. Não é nossa função educar aluno. Só que o seu Fernando Henrique e a social-democracia, a esquerda elegante, trouxe isso, implantou no Brasil e está aí o resultado. 30 anos depois, nós temos a pior formação do planeta. A proposta é emburrecer a população, né? Quanto mais
sem cultura e sem conhecimento for a população, mais fácil manobrar. O Marlon está falando, eu estou lembrando de um programa de televisão que circulou nas redes sociais. Acho que era aquele programa da Globo, do Big Brother? Luciano Huck, que ele perguntou para uma universidade. A menina fazia um curso universitário, não sei qual. A pergunta era: qual é a capital do Paraná? A guria não sabia. Uma universitária, não sabia. Ele ainda deu a dica, né? Você não acompanha questão o Atlético política. E o Curitiba? Não, nem falou. Não, do aí juiz Sérgio também Moro. ia aparecer aquela história do professor Raimundo. Não, ele vai e diz assim: onde andou o processo da Lava Jato e tal. Nem assim. Nem assim. Hoje em dia tu vai fazer uma compra, o caixa, que são pessoas bem mais jovens do que eu, mas eu faço a conta na cabeça, o troco que tem que dar, a pessoa pega a maquininha pra tu dar uma nota de 10 para tirar 5, ela pega a maquininha para ver qual é a diferença, qual é o troco que tem que te dar. Então, assim, emburreceram paulatinamente. A esquerda não tem pressa. Isso aí o Marlon vai dizer melhor que eu. A esquerda trabalha no Brasil desde 1922. Mas no mundo. Desde o final do século XIX. Pois 1800 e bico. A esquerda trabalha a longuíssimo prazo. Eles não têm pressa de chegar no poder. E a linguagem semiótica, as pessoas não se flagram, sabe? Eu vou dar o exemplo do que é linguagem semiótica. Tu liga a televisão, aí tá passando uma propaganda e fala assim: por apenas um carro, por apenas 99 mil reais. Aí tu, por apenas... Poxa, eu sou um miserável mesmo. A linguagem semiótica é aquilo que tu vai falando, vai inculcando na pessoa uma ideia que não é dela, mas ela acaba absorvendo e assimilando, né? E aí eu vou encerrar minha participação aqui. É lastimável que as pessoas não se deem conta. O Laboti tem uma obra, O Discurso da Servidão Voluntária, que diz que todas as pessoas nascem para a felicidade, para ser felizes, todas. E é isso que eu digo: ninguém opta em ser mendigo, ninguém opta em dormir na rua, ninguém opta por se tornar um alcoólatra, pedinte para poder beber, porque ele não consegue ver a sua própria realidade, vivenciar a sua própria realidade. Então as pessoas acabam se acomodando àquela realidade que na qual ela vive, não é que seja imposta, na qual ela convive. E aí a servidão se torna voluntária, a pessoa se entrega à servidão. Então as pessoas que não querem usar o cérebro, não gostam de usar o cérebro, vão atrás do que tudo que se fala para ela, e aí os canais televisivos, que todo mundo assiste televisão, essas novelas, eu chego a ter arrepios com o que se passa nessas novelas, e aí elas se identificam com certas coisas e vão achando que a vida é só aquilo. Acaba ficando alienado. É preciso que as pessoas estudem e comecem a desenvolver o próprio cérebro e ter posições pautadas em conhecimento. Mas isso dá trabalho, Regina. Claro. Mas aí é que vem o problema: ninguém mais quer ter trabalho, todo mundo quer. Todo mundo hoje quer tudo no aplicativo. Tudo no aplicativo. Até uma questão que é importante, a gente não aprofundou e nem queremos não temos essa pretensão também de aprofundar, mas hoje o que a gente pensa não é o que a gente pensa. É o que principalmente, ainda fugindo da mídia tradicional, né? Por exemplo, redes sociais, tudo que vem no nosso celular, no nosso desktop, principalmente aqui, é o que alimenta a nossa forma de pensar, né? Se tu é eu, por exemplo, eu tô quase virando agora um astrônomo, né? Comecei a ler uns artigos de astronomia, gostei, toda hora tá cheio de artigos ali. Então, se eu sou de esquerda, eu tenho uma certa afinidade, começo a gostar, começa a vir muito conteúdos. Viu o que te falei, Marlon? A Terra é quadrada, a Terra é plana, entendeu? Há muito subsídio para dar sustentação àquilo que eu penso ou que eu tenho um certo alinhamento. E daí acaba também dividindo ainda mais as pessoas em castas, em grupos, seja qual for o segmento. Dividir para conquistar. Quanto mais tu divide, mais fácil para te conquistar e comandar. E as pessoas não
se percebem, não percebem que às vezes estão sendo até manipuladas. Sim. Desse ponto de vista. Até não, Estão sendo manipuladas por um algoritmo ou por, às vezes, uma forma muito pessoal mesmo, como vocês falaram, questão de novelas, enfim. Só que isso significa que a gente precisa, inclusive, ver as novelas, né, Regilene? Ver o jornal, mas com um olhar crítico. Né? Não, com olhar crítico, mas não é um crítico só por criticar. Né? Eu ia te dizer isso. É importante a gente ter leituras de dissenso, não só convergentes com o nosso pensamento. Né? Quando tu lê o dissenso, tu reforça o teu conhecimento. Tu tem que somar conhecimentos e formar um juízo crítico a partir de conhecimentos teóricos que tu venha adquirir ao longo do tempo. Né? Eu não entendo absolutamente nada de física, por exemplo, mas o meio ambiente, ele está totalmente ligado à física quântica. A nossa vida está toda ligada à física, mas eu não vou me arvorar a discutir com um físico, um PhD em física, mas aí eu alinho esse meu entendimento pelo que eu já estudei, pelo que eu já vi, pelo que eu observo, com um conteúdo, um texto, um filme ou um documentário. Tenho até um documentário daquele que morreu recentemente, que é o Stephen Hawking, né? Eu me alinho muito ao pensamento dele, mas tem físicos que não se alinham. Então, eu leio os que divergem dele, mas aí, como eu tenho outros conhecimentos somados, aí eu procuro me inserir no contexto. Agora, eu ficar repetindo igual papagaio de pirata, que é o que a gente vê hoje, tu mesmo outro dia disseste, quem tem Twitter, eu não tenho Twitter, Instagram, eu tenho Facebook. Aí vem aquela frasezinha, o que você está pensando? Não é da tua conta. Exatamente. Quando comentamos fora do ar aqui, né? O que você as tecnologias, elas instigam a gente a se manifestar. Sim. Não a pensar, né? Instigam a se manifestar primeiro para depois dar a sua opinião. Sim, o conteúdo é o que menos importa. O que importa é o que você está pensando naquele momento. Tenho certeza que o Marlon Adame, para ser um crítico do marxismo, leu com certeza muito, né? As obras de Karl Marx. Antes de falar mal do marxismo, como a esquerda gosta de dizer, que eu só sei falar mal do marxismo, não vejo nada de bom lá, mas não tem mesmo. Eu estudei 35 anos toda a esquerda em todas as vertentes. Hoje eu falo mal da social-democracia, eu falo mal da esquerda sindical. Eu falo mal da esquerda em geral porque eu estudei 35 e continuo estudando. 35 anos os caras. Não é falar mal, é não convergir. É não convergir. Só que para eles é assim, pô, mas nós não temos nada de bom. Não tem. Social-democracia. Como é que eu vou acreditar numa Angela Merkel, uma social-democrata do primeiro escalão global da social-democracia, se ela na juventude foi agente da Stasi? Pô, por favor, como é que eu vou acreditar num social-democrata como o José Serra, que roubou o cofre da Uni para casar com a sobrinha do Salvador Allende, que era um comunista, um comunista notório? Como é que eu vou acreditar num Fernando Henrique, pai da social-democracia brasileira, se o cara era unha e carne com o Fidel Castro e ajudou a colocar o Hugo Chávez no poder? Quer dizer, tem muita coisa que as pessoas olham para a pessoa, se limitam a discurso pautado, não olham o todo. Antes de acompanhar, de avalizar um político, tem que se aprofundar muito aonde é que esse político está enfiado, aonde é que ele se pendura ali. Caso contrário, é melhor não se envolver com política. Não se envolva. Vai se incomodar, vai acabar brigando, vai perder amizade. Então não se envolve. Não se aprofunda, não se envolve. É o conselho que eu dou. Eu dou um outro conselho para algumas, principalmente para os bolsonaristas, que eu vejo como pior que petista, em termos de militância. Deixem o Lula quieto, ele está morto, enterrado. Esse povo não esquece o Lula já morreu, já está fedendo faz anos. Esqueçam o PT. Todo mundo quer ver o PT e o Lula morto, mas eles já estão mortos. Quanto mais a oposição do PT falar neles, mais tarde eles vão morrer e vão ser esquecidos.
É que a questão do fanatismo eu vejo na seguinte metáfora. Ele é um extremo, ele está de um lado. Para estar de um lado tem que existir outro lado. Nem que o outro lado seja um fantasma. Sim. Né? É verdade? Nem que o outro lado seja um fantasma. Tem que criar uma figura imaginária que eu tenho o meu inimigo. Nem que o inimigo está morto. A negação da própria morte do inimigo tem que acontecer, porque senão eu não tenho argumento. Só para complementar, todo mundo fala mal do PT, do Lula. E se o povo parar de falar, eles vão cair no esquecimento e vão sumir. Agora, eu quero lembrar e enfatizar que quem ajudou a fundar o PT foi a social-democracia, o senhor Fernando Henrique. O Fernando Henrique ajudou a fundar o PT. Porque o Fernando Henrique precisava ter um partido que fizesse companhia para ele. No teatrinho da situação e da oposição. A proposta do Fernando Henrique em criar o PT era perpetuar um revezamento entre eles. Só mudava o nome e as figuras. Mas o objetivo era o mesmo, socialismo. Fernando Henrique Cardoso, junto com Bolsonaro, com Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, Lula na lixeira? Não é capaz do lixo pedir uma indenização tão grande que nós vamos morrer e não vamos pagar para ela. 9h30, pessoal, deu um sinal aqui. Obrigado, Marlon, pela... Grande abraço, obrigado pelo convite, Sócrates. Precisando de mim, seja indiretamente ou presencialmente, eu estou à disposição aí da I9 e do amigo. Regilene, foi um prazer recebê-la aqui também, que abrilhantou bastante a nossa discussão hoje aqui. Muito obrigada, Sócio. Eu que agradeço a paciência dos ouvintes. Aproveito o ensejo para desejar a todos um magnífico ano novo de 2021, com muita saúde, muita paz e mais consciência. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, pessoal. Hoje eu recebi então esse casal, né? Bacana, pessoas cultas, isso que é bacana a gente aprofundar, né? Sem achismo, com embasamento, que a gente precisa fundamentar os nossos argumentos. A nossa opinião tem que ser assim constituída. Dias atrás eu... é claro que também não seria até o fórum para eu fazer uma análise, mas é interessante as pessoas, coloca a sua opinião numa rede social e diz, não, mas essa é a minha opinião, tu não tem que criticar porque a opinião é minha, sim, mas a tua opinião não é tua, se tu não tiver embasamento, nem opinião ela é, né? Mas enfim, pessoal, acho que pra gente constituir, pra gente construir a nossa opinião, a gente tem que ouvir outras opiniões e argumentos. Foi isso que a gente propôs, né, nesse programa de hoje. Quem pensa ao contrário, certamente aumentou a sua convicção ou ficou ali num limiar de desequilíbrio. O pior, isso tudo é natural que aconteceu, isso a pessoa teve um ganho com isso. O pior é se a pessoa desligou e mudou de canal. Daí, ganho nenhum, não é verdade? Exatamente. Daí não tem ganho. Lembrando, a prefeitura de Nova Petrópolis é de esquerda. É de esquerda, sim. É de esquerda. E o quê? E para quem acha que é de direita, caiu do cavalo. Verdade. 9h31, pessoal, já eu volto. É o nosso horário 9 da Inova, que chega em seguidinha. Bom dia.